Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vamos Debater Direito. Esse programa que ele é idealizado pelos cursos de pós-graduação da área de Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu me chamo Priscila Bortolotto Ribeiro, sou professora e tutora destes cursos. Hoje, nós escolhemos um assunto que está bastante em voga e de extrema importância ser discutido. O assunto é bullying escolar, aspectos jurídicos e sociais que permeiam o tema. Para falarmos sobre esse assunto de extrema importância, convidamos o professor Alexandre Saldanha, que é especialista no assunto, mestre em Direito, advogado e também é escritor. Professor Alexandre, é uma honra tê-lo aqui conosco. Desde já agradeço por ter aceito o nosso convite e passo a palavra para o professor para falar sobre o que seria o bullying, professor. Bom, é um prazer falar com vocês aqui nesse momento. Agradeço a professora e a instituição pelo convite. É sempre muito emocionante poder levar esse assunto para mais pessoas e, sobretudo, levar esse assunto de um jeito claro. Eu acredito que falar de bullying é mais do que falar de direito, é falar de educação, é falar de sociabilidade, aceitação. São temas que tocam muito mais do que os direitos de quem sofre e os deveres de quem pratica. Então, desse modo, eu vou, daqui por diante, tratar com vocês disso de uma forma mais leve, de uma forma mais pedagógica, de modo que todos entendam e todos possam levar para casa um pouquinho do tema de uma forma até, quem sabe, leve. Ok. Professor, embora a gente saiba que infelizmente, faz parte até de uma rotina de muitas escolas, esse ato ilícito, né, que é o bullying. Explique para nós o que é o bullying, no que consiste o bullying? Bom, para você que está aí me assistindo, eu tenho um exemplo muito interessante. Bullying, você que é pai e mãe, volta e meia pode ouvir seu filho falar, houve lá uma zoação never ends. Então, essa zoação pode ser considerado assédio. Desse modo, a gente pode entender que o bullying é um comportamento assediador que procura, de forma sistemática, humilhar um aluno por suas características físicas, sociais, por sua roupa, por seu cabelo, por sua opção religiosa, por todos esses motivos particulares que a tornam ou esquisita ao padrão que está ali, ou socialmente mais fraca que o seu assediador. Vamos pôr assim, que de uma forma técnica, o bullying é toda a atitude agressiva, corriqueira, que acontece entre alunos ou em razão da sua condição escolar, dentro da escola, com a função única e exclusiva de humilhar reiteradamente a sua vítima, seja ela um grupo ou seja ela uma única pessoa, um único aluno. Professor, achei interessante e gostaria de pontuar que as pessoas entendessem que não é apenas um único ato, não é uma piada, não é algo, me fugiu a palavra, mas não é apenas uma coisa ato pequena, isolado, um ato assim. isolado, Sim. Exato, era isso que... Não é um ato isolado, é reiterado, né, professor? É uma humilhação constante. Exatamente. Né? Inclusive, até tem uma convenção entre os estudiosos do bullying que entende que para que seja considerado bullying tem que ser pelo menos umas 3 vezes esse ato assediador. Vou dar um exemplo. A diferença entre um ato que pode ser considerado bullying e de um ato isolado que pode ser aí dano moral comum, e você tem o direito, da mesma forma que o bullying, você tem o direito de procurar indenização quando isso afetar a psique do seu filho. Vamos lá. Digamos que seu amiguinho lá do seu filho fez uma única piada com ele e ele não gostou, mas foi ofensiva. Esse ato isolado pode ser levado a um processo, lógico, quando é devidamente provado, através de laudo, através de outras provas, que esse dano moral acabou tirando o seu filho da normalidade, né, afetando a psique, afetando a vida comum dele, aí sim você terá seu direito à indenização por esse ato isolado. Já no que tange ao bullying, ele tem que ser reiterado. Digamos que todo dia
Seu filho chega na escola e recebe um apelido desdenhoso, ou acaba sendo xingado, ou é ofendido fisicamente, de forma reiterada. Todo dia ele chega lá com cabisbaixo em casa, reclamando, não querendo ir para a aula, ou chega com o uniforme rasgado, chega com seus pertences quebrados, todo dia, toda semana. E aí isso acaba gerando, claro, que pelo modus operandi, pela forma que acontece, você pode sim considerar daí por diante como bullying. Professor, para as pessoas entenderem a gravidade do tema, eu sei que o professor advoga na área e tem aí diversos exemplos que infelizmente eles existem. O professor poderia dar um exemplo, assim, que é um caso assim, que tenha, claro que todos os casos mexem, né, conosco, mas assim, um caso assim, especial para as pessoas entenderem a gravidade que é o bullying e o impacto que você tem na vida da vítima do bullying? Vou dar um exemplo aqui ele é muito antigo já, mas ele é muito importante. Houve um tempo em que as redes sociais estavam no seu início e tinham várias dessas redes sociais que você podia fazer um perfil e as pessoas perguntavam anonimamente coisas a você. Fizeram um perfil anônimo de uma cliente, ela era menor de idade, e fizeram esse perfil como se ela fosse uma garota de programa. Isso, claro, era uma pré-adolescentinha. E diversas pessoas, até pessoas que, na maioria das vezes, eram pessoas que não eram do círculo de amizade ou do círculo de coleguismo escolar, fizeram diversas perguntas, diversos comentários ofensivos e isso elas trouxe para a vida pessoal dela. Na época, o WhatsApp estava no início, então vinham diversas pessoas anônimas fazendo comentários e propostas, e isso acabou que ela teve que fazer tratamento psicológico, porque desenvolveu pânico, pelo que foi percebido, e durante muito tempo as relações sociais para ela, seja por internet ou seja pessoalmente, se tornou algo que, vamos dizer, por assim dizer, era uma possível ameaça. Então ela sentiu uma dificuldade enorme em se relacionar com os colegas, até mesmo lá depois, na sua juventude, ela teve uma dificuldade muito veemente em ter relações de namoro e depois noivado. Foi algo que para ela foi muito difícil. Então essas relações familiares, relações pessoais, relações de trabalho são sim afetadas diretamente quando uma pessoa sofre bullying. Por quê? Porque nenhuma pessoa que é inserida em um meio social hostil, constantemente hostil, consegue desenvolver suas relações intersubjetivas de modo tranquilo, de modo confiante. Por quê? Porque falta o fator confiança. Porque todas as pessoas, de modo geral, para ela, são um risco de novos assédios, é um risco de um novo tipo de bullying. Porque lá no trabalho já não é mais bullying, lá é mobbing, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. E a gente sabe que existem vários casos desse. Até o professor Dalegrave tem no livro dele diversos casos que são terríveis e que vocês podem ler lá no livro dele, que vocês vão entender que o bullying que começa na escola se migra para a vida do trabalho, para a vida profissional, e isso acaba, por exemplo, vou dar um exemplo de vida pessoal, acaba se tornando um marido agressivo, um pai assediador também, que tudo isso acaba se repetindo com o filho, com a esposa, e o filho repete esse comportamento dentro da escola, e é um ciclo que não se fecha. Pelo contrário, ele se perpetua, justamente porque, às vezes, um adolescente, uma criança que não trata psicologicamente seu bullying, acaba tendo uma ferida aberta para o resto da vida. Sim, eu sempre penso, quando as pessoas me falam assim, mas isso é mimimi, o intuito de minimizar, né? O intuito de não ver o problema, né? Ou de ver algo muito superficial, de que tem algo muito além do que pode ser visto, né? E que, como o professor falou, as esferas aí, abrange todas as esferas da vida, pode vir a prejudicar no trabalho, no campo social, no campo familiar, né? Então, é um impacto gigantesco. E nós, como sociedade, a gente tem que pensar sobre, né? Então, assim, por enquanto, meu filho é pequeno, tem 1 ano e meio. Então, a princípio, eu ainda não tenho esse problema. Daí eu penso, será que eu não tenho esse problema?
quando eu vejo alguma notícia na TV de algo que cometem nas escolas e que muitas vezes, não todos os casos, não são todos, mas na grande maioria são de adolescentes e de crianças que sofreram bullying. Então eu penso, qual é a minha responsabilidade, eu como membro dessa sociedade, né, em pedir para que chega de bullying, né, professor? Sim, porque eu vejo assim, as pessoas olhavam esses casos que têm acontecido frequentemente aqui no Brasil ultimamente, que são esses ataques à escola. A gente olhava, há uns anos atrás a gente olhava isso, coisa de americano, isso não vai chegar aqui, não faz parte da nossa cultura. As pessoas olhavam como isso se fosse algo que aconteceria distantemente, né, lá no quintal do vizinho, mas não é isso que aconteceu. Com o passar do tempo, claro, que algumas crianças que foram negligenciadas dentro da escola, sim, elas acabam, por assim dizer, não conseguindo expurgar todo esse sofrimento e acabam tomando para si, e essa, digamos, essa dor, essa raiva acaba ganhando forma, ganhando força, e aí nas raias do ódio que levam sempre à loucura, a gente vê coisas como as que têm acontecido, que começou assim timidamente lá, começou de uma forma terrível em Realengo, né, um caso específico, e foi, com o passar dos anos, dali para frente, aquilo foi ganhando forma. Teve aqui no interior do Paraná, em Medianeira, que foi uma tentativa de uma cópia de Columbine, e a gente viu que esses casos, motivados na sua grande parte por bullying, sim, vieram a acontecer com uma frequência até se tornar, como a gente viu aí nesses últimos 2 meses, basicamente a cada semana, a cada 15 dias, a gente viu um caso desse parecido. Então, a sociedade tem sim a sua parcela de responsabilidade para frear o bullying, né? A sociedade tem que entender que todos são responsáveis pela educação, tá? A educação que o pai e a mãe dão em casa, ela vai se refletir dentro da escola. E é por isso, e não é, digamos assim, não é um acaso que o Código Civil prevê a responsabilidade dos pais, porque sim, aquela frase da vovó que funciona muito bem, que a educação vem de casa, essa é uma verdade inescapável, porque sim, toda educação que você dá para o seu filho, invariavelmente, ele vai repetir isso no próximo ciclo social da vida dele, que é a escola. E se o pai e a mãe pensar de uma forma mais prática, o seu filho vai passar basicamente metade da vida dele, do desenvolvimento psicossocial dele dentro de uma escola. Então, já que ele vai funcionar como um sujeito social dentro desse microsistema, que então ele seja um sujeito pacífico, um sujeito que tenha uma capacidade de acolher os seus colegas, de conviver pacificamente, porque isso sim, depois que ele sair da escola, vai fazer toda a diferença, essa construção psicossocial e interacionista que ele acaba desenvolvendo dentro da escola, e sim com a ajuda dos pais e dos professores. Então, a sociedade, em termos gerais, que pode se considerar pai e mãe, escola e o outro ciclo social muro afora, sim, todos têm a sua parcela de responsabilidade de educar e evitar, assim dizendo, o bullying que a gente acaba por ver muitas vezes por essa negligência que todo mundo acaba assumindo sua parcela. Professor, por falar em responsabilidade, qual é a responsabilidade das escolas em relação ao bullying? Vamos lá, o Código Civil diz que a responsabilidade civil da escola ela é objetiva. O que isso significa? Significa que não importa se a escola teve culpa ou não, não importa se a escola tem palestra, tem curso de prevenção, não importa. Aconteceu o bullying lá dentro, a responsabilidade da escola é de indenizar por qualquer dano que o aluno tenha sofrido ou tenha praticado contra outra pessoa dentro do muro da escola enquanto a aula perdurar. Nesse sentido, a gente tem também que lembrar que existe a teoria da guarda, que é justamente isso que eu disse, e também existe a ideia de que faz parte, digamos assim, da regra do jogo, faz parte do risco administrativo que a escola toma para si quando ela abre uma escola e ela recebe educandos, recebe aluno mediante pagamento, seja do particular ou seja do Estado, para educá-los, e, por isso mesmo, ela assume também a obrigação de assumir a guarda do bem-estar físico e psicológico desse aluno.
por essas duas teorias, a escola sim é responsável, independentemente de culpa. Aconteceu o bullying, conseguiu provar o bullying dentro da escola e o dano que o bullying causou, sim, nasce a necessidade da escola indenizar e o direito indenizatório da vítima. Digamos assim, não há desculpas em relação a isso. Quais são as medidas que a escola deveria ou deve adotar para evitar que o bullying aconteça, professor? Olha, de modo geral, a escola não pode fazer um contrato de mediocridade. Eu vou lá e contrato qualquer palestra, contrato qualquer um lá, e digamos assim, com a promessa bíblica de que isso não vai acontecer mais, de que haverá um curso milagroso, que todos os professores ficarão atentos, os alunos serão conscientizados. Isso não existe. O que a escola tem que fazer é o seguinte, é continuar essa conscientização do pré até a saída do aluno, bem como eu falo assim, do tio da cantina ao diretor. Todo mundo tem que saber o que é bullying e como lidar com isso. Isso não vai tirar a responsabilidade da escola, mas só vai diminuir a chance disso acontecer de uma forma mais agressiva com os seus alunos. E isso faz com que, unicamente, a escola diminua o quanto ela vai pagar de indenização. Isso não vai fazer com que a escola não pague, tá? Você vai diminuir o valor. Por quê? Porque, como eu disse, a responsabilidade é objetiva e a escola prevenindo, ela faz com que o bullying, se é que vai acontecer e quando acontecer, aconteça de uma forma leve e o dano psicológico que o aluno venha a sofrer que seja menor do que a expectativa que a escola tem. Devemos lembrar aqui que existem, hoje em dia, diversos fundos, principalmente das escolas particulares, fundos que são destinados a pagamento de indenização, que existe a teoria do pagar para lesionar. Então, todas as escolas prevêem esse tipo de situação. Desse modo, melhor que gastar dinheiro indenizando é gastar dinheiro prevenindo, porque o remédio é sempre mais caro que a profilaxia. Desse modo, se a escola quiser fazer com que o bullying não aconteça dentro de seus muros, ela vai ter que ter um programa a longo prazo, a muito longo prazo. E sim, ter muita paciência para educar todos os momentos de desenvolvimento socioeducacional de seus alunos. Professor, quando fala em responsabilidade, e o professor falou também a questão que o primeiro ensinamento vem de casa, né? Pensando nisso, a responsabilidade dos pais daquele que comete, né? Daquele que faz o bullying. Qual é a responsabilidade deles? Eles têm a chance deles terem que indenizar a vítima? Como que funciona essa questão? Vamos pensar assim, lembra daquela ideia de que educação vem de casa? Pois é, se você mal educa seu filho, com certeza ele vai reproduzir esta má educação em algum lugar, que é a escola. Considerando que a escola tem a culpa objetiva, os pais têm a culpa solidária. O que significa? Lembre-se do mãozinha dada, você é solidário, você vai pagar junto com a escola a indenização da vítima dentro das suas possibilidades. O que isso significa? Que se seu filho praticar bullying dentro da escola, a escola vai ter que pagar sim a indenização, mas você, pai, vai pagar junto. E aonde por que eu falo isso para vocês? Onde está no Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa dos pais, quando os filhos estão sob sua guarda e companhia, ou seja, quando aquele cyberbullying que o seu filho pratica dentro do quarto lá, é o pai e a mãe que vai acabar respondendo à indenização independentemente de culpa. Já quando os filhos estão na escola, eles respondem de forma solidária. Já quando, por exemplo, há aqueles casos de videoaula, onde o seu filho está assistindo aula dentro de casa e o seu aluno também lá está assistindo o seu professor dentro da sala de aula, aí há uma responsabilidade objetiva compartilhada. Por quê? Porque o cyberbullying, quando acontece ali, ele vai acontecer durante o período de aula, ou seja, em uma sala virtual, na qual é um prolongamento da escola, e também dentro de casa, que também, como eu acabei de falar, os pais têm essa responsabilidade objetiva. Logo, essa responsabilização do cyberbullying nas videoaulas são solidárias e objetivas do pai e da escola. Ou seja, vocês vão pagar como se fossem um só, vão dividir meio a meio essa indenização. E ainda em relação à indenização, professor,
como que os tribunais têm entendido qual que é mais ou menos o valor? Ou o valor é muito diferente? Ou tem, porque a gente sabe que alguns danos morais têm ali uma média, tem algo que dá para mensurar. Como que está a questão do bullying? Vamos lá, a gente tem que entender que toda indenização mede-se pela extensão do dano. O que isso significa? Que eu tenho que mostrar para o juiz o quanto esse bullying fez com que a minha vida se tornasse mais sofrida, mais incapacitante. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que o bullying que seu filho sofreu causou para ele um dano existencial. O que é esse dano existencial? Que é aquele dano que o seu filho não pode mais fazer o que fazia antes. Vou dar um exemplo. Seu filho não pode mais frequentar a escola particular que ele frequentava, onde lá ele tinha a sua aula de natação, sua aula de futebol, sua aula de judô, sua aula de balé, não tem mais, tá? E também ele frustrou essa vontade de terminar os estudos dentro de determinada instituição de ensino. Isso já é o dano existencial, ele já não consegue mais fazer aquilo. Ou, por exemplo, ele tem que fazer de um jeito diferente. Digamos que agora ele sofreu tanto psicologicamente que ele tem que parar de estudar para poder se tratar. Ou ainda, ele se machucou e agora tem que usar gesso, tem que usar alguma coisa que já não usava mais. Ou ainda, tem que fazer um tratamento psicológico, um tratamento que antes não precisava mais fazer. Ou se machucou tanto que agora precisa de ajuda para se locomover, precisa de um auxílio que não precisava antes. Tudo isso você tem que prever que, acontecendo dessa forma pesada, sim, a indenização é muito maior. Agora, você tem que provar isso sempre através de laudo psicológico, laudo psiquiátrico, um laudo do médico que deu os remédios para o seu filho tomar, né? Tudo isso, por exemplo, frequentar fisioterapias, frequentar terapias, tudo isso tem que ser comprovado. Porque comprovado isso sim, você vai conseguir pedir ao juiz um valor indenizatório maior. Vamos pensar assim, que a média de indenização que o judiciário dá para isso é de 5 a 12, 15 mil reais, tá? Não vai passar disso porque eles entendem que, não havendo caso de morte ou não havendo algum caso de desmembramento, e sim, pode haver casos de desmembramento ou casos de pessoas que perderam a sua função motora. Vou dar um exemplo. No caso de Realengo, alguns alunos ficaram paraplégicos por causa do atentado. Né? Esse dano existencial, que, por exemplo, agora a pessoa não anda mais, isso é para o resto da vida, um dano permanente, né? Isso é visto como uma causa de uma indenização maior, já propriamente dito, já pela própria natureza dessa lesão. Já quando é uma lesão de ordem psicológica, você precisa, como eu acabei de dizer, de provas mais robustas, para que o juiz dê o máximo possível próximo ao ápice que eles têm por, digamos assim, prática, dar como indenização. Professor, é interessante essa questão do dano físico, né? Porque às vezes você pode, aquele que comete o bullying é que pode causar o dano físico, mas também tem aquele que comete o bullying, que causa um dano psicológico tão grande que a vítima vem a causar autolesões. Sim. Né? Eu já vi muitos casos de crianças que se automutilam, né? De adolescentes. Sim. Que têm, ou infelizmente, casos gravíssimos de suicídio. Né? Então tem essas duas questões, né? do físico, né? Não só o ato de diretamente causar o físico através de empurrões, através de bater mesmo, que a gente sabe que infelizmente isso é bem comum do assediador, do agressor, como também tem a questão do assediador que envolve tanto o psicológico. Esses atos reiterados são tão fortes e de tanto impacto que pode vir a interferir no físico, mas causado entre aspas, pela própria vítima, mas em decorrência desse bullying sofrido, né? Eu acho isso aí, por isso que a importância, eu sempre falo assim, nós temos que trazer o tema para discussão. O tema tem que ser debatido, porque quanto mais as pessoas entenderem da gravidade, é mais fácil de você achar meios de evitar, né, professor? Mas ainda em relação, agora a questão, nós estávamos falando
dos pais que teriam que indenizar caso o filho fosse agressor. Eu já vi palestras do professor em que o professor fala dos pais que recebem uma indenização no caso dos pais da vítima. Explique isso para nós aqui, professor, como que funciona? Vou explicar assim, eu só quero reiterar, complementar o teu raciocínio anterior, lembrando as pessoas que, pelo menos aqui em Curitiba, não há muito tempo atrás, em dezembro do ano passado, houve um caso muito triste de suicídio de uma menina que era autista, de uma escola particular de cunho religioso, muito famosa aqui no Paraná. A menina era uma bolsista, ela não deu conta do bullying que sofreu no colégio e cometeu suicídio. Isso ficou bem famoso, as redes sociais noticiaram esse falecimento com condolências, explicando a motivação. E sim, quando a escola negligencia, é muito difícil, A escola é a dona do sistema. Ela é que tem a obrigação de se adaptar ao aluno, ela é que tem a obrigação de cuidar do aluno, porque quando o pai e a mãe põem o aluno lá, o pai e a mãe não sabem que existe essa obrigação inescapável da escola de cuidar do seu filho, de cuidar do bem-estar do seu filho. Quando isso falha assim, você tem que pedir indenização para o seu filho e para você também, que é justamente isso que eu vou entrar agora, que é o dano moral reflexo, ou dano moral em ricochete. É um nome bem bonito, mas eu vou explicar para você que não tem nada de complicado nesse nome. O dano moral em ricochete, imagine que é um tiro que bate numa pedra e ricocheteia e acerta outra pessoa. No caso, o dano moral do bullying funciona dessa mesma forma. Você vê seu filho sofrendo bullying, evidentemente que você como pai sofre junto, né? Sofre às vezes até muito mais do que a própria vítima, e esse dano que você sofre, você pode pedir em juízo. Claro, que você vai pedir em juízo da mesma forma que você pede o dano moral do seu filho, vai ter que ser comprovado através de laudo médico, laudo psicológico, psiquiátrico, comprovando que não é um mero dissabor, que é sim uma bala psicológica que modificou toda a sua capacidade de manejar a sua vida cotidiana. E isso, sim, você tem esse direito, você pode pedir junto no mesmo processo que você pede o dano moral do seu filho, só que lembrando que adolescente e criança, seja ela autor ou réu, não pode figurar lá no juizado especial. Lembre-se disso. Professor, o assunto é interessantíssimo, de suma importância e deve ser debatido sempre. E com certeza, eu tenho certeza que nós não esgotamos todo o assunto aqui. Então, acredito que tenhamos uma próxima oportunidade de conversarmos, de trazermos esse assunto novamente, mas infelizmente chegou ao fim do nosso programa. Então, eu gostaria de novamente agradecer a sua brilhante explanação, seu brilhante entendimento sobre o assunto, o cuidado que o professor tem, o estudo, a dedicação, né, da vida que o professor tem para com os estudos sobre o tema. E passo a palavra, então, para o professor fazer as considerações finais aos nossos espectadores. Bom, agradecer a professora pelo convite, agradecer a instituição mais uma vez pelo espaço cedido, a todos vocês que se debruçam sobre o tema, aos que se interessam, seja porque fazem parte da educação ou fazem parte de pais e mães preocupados para os filhos, para os jovens, até para os estudantes de direito que desejam ingressar nesse tema. Fico feliz pelo interesse, grato pela atenção, espero ter mais vezes para comparecer aqui e conversar um pouco do tema e fazer com que o bullying tenha uma tratativa dentro do judiciário cada vez mais respeitosa. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos que nos assistiram. Nos encontramos no nosso próximo Vamos Debater Direito. Até lá!